7. As Catacumbas de Paris. Essa é a gravação recuperada da câmera de um turista que desapareceu dentro das Catacumbas de Paris. Para quem não conhece, abaixo da cidade existe uma imensa rede de túneis e cavernas que guarda os restos mortais de cerca de 6 milhões de pessoas, enterradas ali há séculos. Com o tempo, esse lugar acabou se tornando cercado de lendas e histórias assustadoras. É um espaço onde os ossos ficam expostos, quase como um museu subterrâneo. Um local que, na minha opinião, deveria ser fechado e deixado em paz, mas que acabou virando ponto turístico. Algum tempo atrás, um documentarista chamado Francis Friedland contou à emissora ABC Family News sobre uma gravação encontrada nas partes mais profundas das catacumbas. It's very bizarre. O vídeo mostra um turista solitário, conhecido apenas pelo apelido de Digger, filmando os corredores estreitos. Em certo momento, ele começa a correr de repente, claramente apavorado por algo que não aparece na imagem. Ao assistir à gravação, dá a impressão de que alguém, ou alguma coisa, está perseguindo ele. Mas quem? Não há nada visível no vídeo. Mesmo assim, o medo é evidente na respiração acelerada e nos movimentos descontrolados da câmera. Deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden... Eu não sei você, mas eu senti uma certa angústia, uma sensação de que existe algo ali, mesmo sem conseguir enxergar. Surge então a pergunta: o que fez esse homem entrar em pânico? Por que ele estava em uma área proibida das catacumbas? Como o vídeo foi editado para um documentário, com narração e efeitos sonoros adicionados depois, é impossível saber se havia outros ruídos além da respiração e dos passos dele. Se deixarmos de lado qualquer explicação sobrenatural, existe uma teoria mais simples. Ele pode ter sofrido uma crise de pânico causada pela claustrofobia. A imaginação tomou conta da mente dele e aquela sensação de que algo está logo atrás, prestes a agarrar você, apareceu. Provavelmente, ele não percebeu o quanto tinha se afastado da entrada, perdeu a noção de direção e acabou se aprofundando cada vez mais nos túneis escuros e alagados. Em determinado momento, ele deixa a câmera cair no chão e continua correndo, talvez já sabendo que estava perdido. Francis reuniu um grupo de exploradores experientes para tentar encontrá-lo. Eles procuraram o máximo que puderam, mas decidiram não avançar para as áreas mais perigosas, onde eles próprios poderiam desaparecer. O destino desse turista nunca foi descoberto. A explicação mais provável, sem apelar para o paranormal, é que ele se perdeu, entrou em desespero e morreu em algum ponto inacessível do labirinto das catacumbas de Paris. Mesmo assim, existem detalhes estranhos no vídeo. Deeper into the catacombs. And all of a sudden... And all of a sudden... And all of a sudden... Pouco antes da câmera cair, formas escuras e distorcidas parecem cruzar a imagem rapidamente e depois somem. Logo depois, os passos dele param de repente. Por que ele parou de correr? A câmera foi encontrada mais tarde por uma equipe de busca e resgate, mas o homem jamais foi localizado. Número 6. O youtuber desaparecido. Essa história apareceu no Reddit junto com um vídeo e é daquelas que não te deixam dormir direito depois de ouvir. Segundo o autor do post, conhecido como Hades, um amigo muito próximo dele simplesmente desapareceu. Eles se conheciam há cerca de 8 anos. Jogavam juntos no computador, conversavam quase todos os dias e se consideravam meio deslocados do mundo, como se não se encaixassem em lugar nenhum. O amigo desaparecido se chamava Adrien. Sempre foi alguém tranquilo, inofensivo. Mas alguns meses antes do sumiço, o comportamento dele começou a mudar. Adrien passou a dizer com frequência que coisas estranhas estavam acontecendo em uma floresta perto da casa dele. Ele afirmava que aquele lugar era amaldiçoado. 2 semanas antes da postagem no Reddit, Adrien sumiu completamente. Apagou todas as redes sociais.
As últimas mensagens que ele enviou eram confusas, parecidas com os textos estranhos que vinha publicando havia semanas. Depois disso, ele desapareceu da internet, com uma única exceção: seu canal no YouTube. Novos vídeos começaram a surgir ali. O primeiro mostrava Adrian caminhando pela floresta durante o dia. Nada fora do normal acontece nesse vídeo, mas o segundo já era bem mais perturbador. Nele, a floresta aparece à noite. Adrian desce uma escada que leva até uma sala escura, onde existem recipientes vermelhos enferrujados. Em um deles, há uma câmera apontando para dentro. O objeto lembra algo parecido com uma banheira improvisada. Logo depois, a imagem corta para a escuridão, mostrando apenas um pedaço da parede. Os 2 vídeos seguintes mudaram tudo e fizeram Hades começar a temer seriamente pelo amigo. No terceiro vídeo, Adrian aparece rastejando dentro de um esgoto. Depois de um tempo, ele chega a um ponto sem saída. O quarto vídeo é quase todo estática, mas perto do final, dá para ver 2 pessoas andando no escuro. Uma delas segura a câmera. Hades acredita que essa pessoa seja Adrian. O som do último vídeo lembra código Morse. Junto com esse áudio, surgem números em uma tela vermelha, além de letras e símbolos escritos à mão. Hades conta que ele e outro amigo chamado Lewis decidiram tentar encontrar esse lugar e investigar o que estava acontecendo. Eles conseguiram decifrar a mensagem em código Morse. O resultado dizia: River Kwai, um rio que fica na Tailândia. O desaparecimento de Adrian continuou sem resposta, até que eu descobri algo ainda mais estranho. Quando fui pesquisar melhor o canal dele, percebi que existiam mais 2 vídeos publicados cerca de 2 anos depois do desaparecimento, ou seja, aproximadamente 5 anos atrás. Esses vídeos mostram paisagens que lembram muito a Tailândia. O penúltimo vídeo postado é muito estranho. No último, tudo indica que a gravação foi feita no próprio rio Kwai, exatamente o local citado na mensagem em código Morse. Isso levanta uma possibilidade inquietante. Adrian pode realmente ter viajado até lá antes de desaparecer de vez. E o detalhe mais pesado aparece no final do último vídeo. Adrian tirou uma foto de um cartaz de pessoas desaparecidas colado em um poste. A imagem fica ali por alguns segundos, sem nenhuma explicação. Não há palavras. Não há mensagem direta, apenas o cartaz e o silêncio. Depois disso, o canal entrou em completo abandono. Nenhum novo vídeo, nenhuma resposta, nenhuma pista concreta sobre o que realmente aconteceu com ele. Agora eu fico aqui pensando, isso tudo foi apenas uma encenação para viralizar na internet? Ou Adrian realmente estava seguindo algo que acreditava ser real? Os vídeos na Tailândia e o cartaz de pessoas desaparecidas foram coincidência? Ou o último sinal que ele conseguiu deixar antes de sumir de vez? Até hoje, o desaparecimento de Adrian continua sendo um mistério sem solução. 5. O Hospital de Melbourne. Em agosto de 2008, 4 adolescentes desapareceram na cidade de Melbourne, na Austrália. Alguns meses depois, em novembro do mesmo ano, equipes de busca encontraram uma gravação de vídeo perto de um antigo hospital abandonado. O material acabou sendo exibido nos noticiários australianos. O vídeo começa mostrando os jovens dirigindo por uma estrada principal até entrarem em um caminho de terra. Pouco depois, eles param o carro e descem. Trespass. All right, let's go. All right, boys, let's... I'm not not using it. You guys did a nice job here, man. All right, get Not it. turning back. Alright, let's talk. Hey, there's 2 fences off
fix the other one up. Approximately the time is. What's the time? The time is. It's 11:30. Make the hole. Wait. Mate, it's blood. What is that? Where? Oh, wait, turn that off. It's fucking blood doing there, man. I don't know, man, but it's fucking creepy. Let's go. I know we're lost, huh? How dark is this place? Mesmo com uma placa de aviso alertando para não entrar, resolvem ignorar o perigo. Enquanto caminham pelo local, começam a notar manchas vermelhas no chão, que parecem ser sangue. Ainda assim, continuam avançando, como se nada fosse grave. De repente, sem qualquer aviso, a gravação é interrompida. Depois disso, os 4 nunca mais foram vistos. O detalhe mais assustador desse vídeo é que eles percebem que algo está errado, e mesmo assim, continuam andando. A câmera não cai, não há luta, não há gritos. O vídeo simplesmente acaba, como se algo tivesse decidido que aquela era a última imagem que o mundo veria deles. Até hoje, os nomes deles continuam registrados no site oficial de pessoas desaparecidas de Melbourne. Normalmente, os vídeos de exploração urbana e de lugares isolados que aparecem no canal terminam sem consequências graves. O explorador entra, grava, sai e tudo vira apenas mais um registro estranho da internet. Mas nesse caso, a história parece ter seguido um caminho diferente. O que era para ser apenas mais uma aventura acabou se tornando o último registro conhecido desses 4 jovens. Infelizmente, ao contrário da maioria dos exploradores, eles não voltaram para contar o que realmente aconteceu naquela noite. 4. O Tribunal Abandonado. Esse vídeo foi gravado por Andrew Barra, um diretor profissional conhecido por trabalhar em filmes de ação com temática histórica. As imagens foram registradas anos atrás, mas acabaram sendo extraviadas e consideradas perdidas, até serem recuperadas de forma inesperada recentemente. Na época, Andrew estava gravando uma cena para um filme dentro de um antigo tribunal abandonado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Na cena, a câmera acompanha a atriz Chelsea, que deveria fingir estar apavorada enquanto era perseguida por um assassino pelos corredores do prédio. Mas em determinado momento, a atuação dela muda completamente e passa a parecer medo de verdade. Andrew e Chelsea eram as únicas pessoas no terceiro andar do tribunal naquele momento. De repente, um barulho muito alto de porta batendo ecoa pelo corredor. Isso não fazia parte do roteiro. Logo depois, os dois ouvem algo ainda mais estranho. Um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando bem perto deles. Eu revisei algumas vezes esse sussurro e parece que fala o nome da atriz, Chelsea. Escute comigo novamente e comente aqui, se foi isso mesmo. Andrew conta que estava com a câmera na mão quando ouviu o som e reagiu quase no reflexo. Chelsea, então, diz que viu algo atrás dele. Os dois entram em pânico e saem correndo do local imediatamente. Não é possível afirmar exatamente o que aconteceu ali, mas a gravação, junto com a reação genuína de Chelsea, dá uma sensação de algo real, não parece ensaiado. Apesar da reação assustadora dos dois, é bem possível que tudo tenha sido apenas um barulho comum de um prédio abandonado. Portas batendo com o vento, estalos da estrutura ou até alguém andando em outro andar. O que torna o vídeo estranho pode não ser necessariamente algo sobrenatural,
mas o fato de parecer um momento autêntico de medo captado por acaso. 3. A fita do avião perdido. No dia 23 de agosto de 1987, 2 homens saíram para uma trilha nas montanhas próximas à pequena cidade de Tabernash, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Durante o caminho, eles encontraram os destroços de um avião que havia caído no meio da floresta. Os 2 avisaram as autoridades, que iniciaram uma investigação no local. Foi aí que um xerife chamado Dale Wood encontrou algo ainda mais estranho. Uma fita VHS presa nos galhos de uma árvore, toda desenrolada e emaranhada. A fita foi restaurada para que pudesse ser assistida. O que ela mostrava era perturbador. As imagens eram os últimos momentos de 2 homens que tinham desaparecido 3 anos antes. Em 10 de agosto de 1984, eles haviam decolado do aeroporto de Granby, com destino ao aeroporto Jeffco, em um pequeno avião modelo Cessna Bird Dog. Eles nunca chegaram ao destino. Diversas equipes de busca foram organizadas ao longo da rota que eles deveriam ter seguido, mas nenhum vestígio do avião ou dos pilotos foi encontrado. O mistério aumentava ainda mais porque a aeronave possuía um transmissor de emergência, um equipamento feito para emitir um sinal em caso de acidente. Mesmo assim, nenhum alerta foi recebido na época. O caso ficou sem resposta por quase 3 anos, até que os destroços e a fita fossem encontrados. A gravação começa de forma tranquila, com o piloto comentando a paisagem enquanto voa. Mas, cerca de 5 minutos depois, algo começa a dar errado. Especialistas analisaram o vídeo e concluíram que o piloto não calculou corretamente a altitude de densidade antes de decolar. Isso fez com que o avião acabasse atingindo uma área de montanha em subida. No vídeo, dá para ver o piloto tentando fazer uma curva brusca, mas o motor falha. O avião então despenca em direção à floresta. A fita também revelou por que o transmissor de emergência nunca funcionou. Pouco antes do impacto, o avião virou de cabeça para baixo. Com isso, o equipamento foi danificado e não conseguiu enviar nenhum sinal de socorro. Saber que esse vídeo é literalmente o último registro da vida dos 2 pilotos transforma cada segundo da gravação em algo muito angustiante e perturbador. 2. A tragédia do mergulho no oleoduto. No dia 25 de fevereiro de 2022, 5 mergulhadores foram enviados para uma câmara de descompressão no fundo do mar, durante um serviço da empresa Paria Fuel Trading Company. Eles precisavam realizar uma manutenção em um tubo ligado a um oleoduto submarino. Os mergulhadores eram Fizizel Kerban, Kazim Ali Jr., Risha Nagazar, Isef Henry e Christopher Budram. Kazim estava usando uma câmera GoPro, e é por meio dessas imagens que sabemos o que aconteceu. Durante a operação, houve uma queda repentina de pressão dentro do sistema. Isso provocou um fenômeno extremamente perigoso chamado ΔP. O ΔP acontece quando existe uma diferença brutal de pressão entre 2 espaços. Essa diferença cria uma força de sucção tão forte que pode puxar uma pessoa para dentro de um tubo ou estrutura fechada, sem chance de reação. Foi exatamente isso que aconteceu. Os 5 mergulhadores foram sugados para dentro do oleoduto, sendo arrastados primeiro para baixo e depois empurrados por um longo trecho horizontal. Dentro do tubo havia uma camada espessa de óleo e sedimentos, com cerca de 15 centímetros de altura. O oleoduto tinha pouco mais de 70 centímetros de diâmetro. Enquanto avançavam pelo interior do cano, Christopher percebeu que o nível do líquido estava subindo cada vez mais. Ele entendeu rapidamente o perigo. Se continuassem andando, ficariam completamente submersos. Sem equipamento de respiração e sem conseguir enxergar nada,
Christopher mergulhou no líquido às cegas e, por sorte, encontrou 2 cilindros de oxigênio que também tinham sido sugados para dentro do tubo. I'm going to move further like this. There's a lot of water ahead. When you have 2 tanks, you're not sure if the tank is full. I make them understand the situation. Depois de colocarem os tanques, ele e Fisizel conseguiram atravessar a parte inundada do oleoduto até chegar a uma pequena bolsa de ar. Foi ali que Fisizel disse que não conseguia continuar. Ele estava gravemente ferido, com ossos quebrados. Mesmo assim, Christopher decidiu seguir sozinho, prometendo que voltaria com ajuda o mais rápido possível. Após muitas horas andando pelo interior do tubo, Christopher chegou a uma parte onde conseguia subir verticalmente, mas acabou encontrando um bloqueio sem saída. Sem ter para onde ir, ele começou a bater nas paredes do oleoduto. Do lado de fora, outro mergulhador ouviu os sons e avisou a equipe na superfície. A parte superior do tubo foi aberta, permitindo que Christopher fosse resgatado. Ele contou imediatamente que os outros mergulhadores ainda estavam vivos, presos alguns metros abaixo, e implorou para que uma operação de resgate fosse iniciada. Mas, mesmo sabendo disso, os responsáveis se recusaram a autorizar qualquer tentativa de salvamento. Dias depois, as autópsias revelaram algo ainda mais cruel. Os outros 4 mergulhadores sobreviveram por cerca de 3 dias depois do acidente. A investigação concluiu que os donos do oleoduto deveriam responder por negligência grave e homicídio culposo, além da recusa injustificada em permitir uma missão de resgate. A câmera que registrou tudo isso foi encontrada mais tarde no fundo do próprio tubo. O mais revoltante nesse caso não é só o acidente, mas a decisão tomada depois dele. Christopher conseguiu sair vivo e avisou que os colegas ainda estavam presos. E mesmo assim, o resgate foi negado. Saber que eles sobreviveram por dias dentro daquele tubo transforma essa tragédia em algo ainda mais cruel do que o próprio acidente. Número 1. A nuvem química. Essa gravação aérea só veio a público cerca de 70 anos depois de ter sido feita. Se as informações estiverem corretas, estamos diante de um experimento químico secreto realizado na década de 1930. No vídeo, uma substância estranha é liberada e, em poucos segundos, se transforma em uma enorme parede de nuvem sobre o oceano. As imagens causam uma sensação inquietante, como se aquilo pudesse ser extremamente perigoso para o meio ambiente. Não há som algum na gravação, já que as câmeras da época não registravam áudio. Mesmo assim, o vídeo levanta várias perguntas. Que tipo de substância era aquela? Seria realmente um produto químico? E o quanto isso pode ter sido prejudicial à natureza? Até hoje, ninguém sabe ao certo o que foi testado ali. O vídeo permanece como um registro misterioso de um possível experimento classificado que só veio à tona décadas depois. Se você gosta desse tipo de mistério, de gravações estranhas e casos que desafiam qualquer explicação, já deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no Visões do Medo. Novos casos assustadores te esperam no próximo vídeo.